Povo de Deus, começa mais um quadro História da Minha Vida e hoje eu tenho a alegria de receber a Renata, o Marcos, um casal que teve uma experiência com Deus e dentro dessa experiência, quantos milagres Deus operou. Estamos falando de um casal que se ofertou a Deus, que passou pelo câncer, o marido ao seu lado, uma história linda que se tornou um livro. E quantas surpresas tem nessa história? Eu convido você a estar com a gente, a abrir o seu coração neste momento para ser tocado e entender que esperar em Deus é ser mais que vencedor. Agora aqui ao nosso lado, a Renata, o Marcos. Daqui a pouco eu vou ter a maior alegria de dizer paz do Gabriel. Nossa história tem a ver até, coisa linda como Deus tem feito. E eu quero acolher vocês no nosso Ceará Católico, dizer que vocês sejam muito bem-vindos, não só ao Ceará Católico, como a Fortaleza, ao Ceará, vocês que chegaram agora da Canção Nova, né? E com certeza acolher a história de vocês vai fazer a diferença na nossa vida. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos. Obrigada, Aninha. Obrigada a todos que nos assistem. É uma alegria também estarmos aqui, né? Amém. Partilhar um pouco da nossa história. Bom dia, Aninha. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo Ceará Católico. É uma alegria estar aqui para partilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida e também conhecer vocês aqui nesse bate-papo amigável, nesse bate-papo cristão. Amém. Minha irmã, conta pra gente que essa história é linda. Vamos tentar resumir, né? Que é muita Não é? coisa, mas assim, aquilo que você falou, né? O que se tornou um livro mesmo, né? Nós nos casamos em 2010, né? Como qualquer outro casal se casa para ser feliz, com muitos projetos, né? Com muitos sonhos. Eu era uma menina muito saudável, o único problema de saúde que eu tinha era de endometriose. Mas o médico tinha garantido que ia dar tudo certo, ia engravidar rapidinho. Enfim, eu era uma pessoa normal com muitos sonhos na bagagem. Mas com 6 meses eu comecei a apresentar um quadro muito complicado de endometriose e precisei fazer uma cirurgia muito séria, né, de endometriose. Tive uma complicação no final, na recuperação. E depois passamos para um tratamento de gravidez que foi aí 1 ano e meio, né, de luta. Um tratamento que, para quem passou, sabe, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista psicológico, é doloroso, mas era o que nós tínhamos na mão para lutarmos, né, conforme o magistério da igreja, né, que era a estimulação ovariana, para engravidarmos. Tivemos alguns abortos, né? E vamos dizer assim que ao final de 1 ano e meio o tratamento não obteve o sucesso, né, esperado. Porém, Deus já tinha colocado no nosso coração que a nossa maternidade, ela tinha uma outra dimensão. Nós já exercitávamos a maternidade espiritual, como nós temos muitos filhos, né? Nós somos formadores na comunidade de namorados e noivos. E nós sentimos o chamado para a maternidade do coração. Foi aí que a gente se inscreveu na fila da adoção. E aí já entrando na história em si, né? E aí foi quando, em março de 2013, eu estava indo fazer uma matéria na Ilha do Marajó para mostrar aquele povo lindo, né? Da Ilha do Marajó, aquele santo, né? Que é o Dom Ascona, estava nos esperando. E eu estava com o meu irmão, o Fábio Lira, ele era o cinegrafista. E a gente fez bastante esforço, né? Físico. E foi naquele barco ali que eu senti no final do dia fazer o autoexame. E aí que eu falo, Aninha, que foi o grande milagre. Porque eu senti ali que tinha alguma coisa errada na minha saúde, eu me vi careca e sentindo que eu precisava correr. E aí eu falei para Deus, eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor cuida das minhas. E de fato, quando eu voltei, eu tinha um exame de rotina para fazer. E foi diagnosticado, passei por 2 máquinas, mamografia e ultrassom mamário. O médico já estava me dispensando, dizendo que estava tudo bem. E eu novamente insisti, o senhor tem certeza? Porque eu lembrei da experiência do barco. E aí foi corrijo. Deus guiou a minha mão, que guiou a mão do médico. E ele colocou a máquina ali e foi descoberto o tumor. Precisávamos correr. Era um tumor agressivo, já estava na axila e estávamos na véspera da Semana Santa. E aí eu falo, nós somos um casal consagrado, deixamos tudo para seguir a Cristo, mas nesse momento nós sentimos assim, onde está Deus? Né? Com tanto sofrimento, onde está Deus?
E é nesse momento que a gente tem que ter cuidado, porque o inimigo de Deus, ele questiona a nossa filiação, né? Cadê o seu pai? E nesse momento nós nos sentimos um pouco órfãos, né? Com tanto sofrimento. Foi aí que o meu marido, e eu posso dizer que ele foi o Cirineu, né? Segurou a cruz comigo o tempo todo. E aí, na madrugada, onde nós nos sentíamos realmente desamparados, ele fez uma experiência e nós fizemos uma experiência de libertação com a palavra de Deus. É bom a gente trazer aqui a experiência que tivemos, mas também entender aquilo que Deus foi conduzindo durante esse tempo todo. Porque até então nós casamos e pensamos que ia ser feliz e não ter nenhum problema, enfim. E de repente a gente se deparou com o câncer da Renata. Eu naquele dia, como missionário, saí à noite. Antes mesmo o médico já tinha ligado para mim. Eu me lembro que a gente morava numa casinha baixa, né, baixinha assim. E naquele momento ali a Renata, perto de casa, ela me abraçava. E aquele abraço dela falando assim, como se falasse para mim, tira isso de mim. Aquele abraço apertado que pegava minhas costelas aqui e apertava, como uma criança pedindo, tira isso de mim. E a gente sempre, eu falei assim, meu Deus do céu, eu olhei para cima do teto e Deus falou no meu coração, isso era para a sua conversão. Mesmo estando na comunidade Canção Nova, mesmo sendo um homem de Deus, já convertido, em processo de aproximação cada vez mais com Deus, Deus falou isso para mim, isso é para a sua conversão. E eu pude entender que a conversão era eu encontrar Deus dentro de mim, eu mergulhar dentro das minhas misérias e encontrar Deus. E aí nessa madrugada a gente saiu para fazer todo o tratamento com a Renata, e a gente foi orando de Cachoeira Paulista, São Paulo. Eu não tinha palavras para falar para a Renata, que tudo que falasse poderia gravar ou não. E a gente foi rezando. Foi aí que a gente abriu a passagem Miqueias 7:7, que fala, não cante vitória inimigo, porque quando eu caio eu me levanto, pois o Senhor é minha luz e salvação. Naquele momento, essa palavra foi um norte para a minha vida, para a vida da Renata, e eu pude ver que ali Deus me deu um entendimento. Não, nós caímos, né? A doença abalou a gente, caímos, mas Ele vai me levantar. E essa palavra me deu uma certeza de cantar, não cante vitória inimiga minha, porque quando eu caio eu me levanto, eu estou me reerguendo. Eu me lembro que estava nascendo o sol em São Paulo, que a gente tinha saído de madrugada, e eu falo para você que não tem noite que não se acabe. E o grande sol à nossa espera, que é Jesus. E esse sol aconteceu na nossa vida, e a partir daí, claro, começou as lutas, começou os acertos dos exames, de todas as realidades que a gente tinha para fazer, questão financeira, médica, então tudo foi se dando a partir dessa palavra. E aí, quando a gente, Renata, fala do livro, que Deus inspirou depois, a gente escreveu o livro, é porque nessa realidade missionária e também de casal, como isso se dá uma realidade hoje de homens e mulheres de Deus, casados, como é que enfrentar tudo isso dando uma resposta cristã. E aí a gente começou a trilhar. E é interessante como mulher, né? O câncer de mama, ele abate diretamente a autoestima da mulher. Né? Eu fiquei careca, né? Tive cicatrizes no corpo. E o interessante é que o amor nesse momento, ele fica completamente assim, puro, vamos dizer assim. Ele tira todos os, né? E então eu fiz uma experiência do amor mais puro, né? Quando eu não tinha nada para oferecer para o meu esposo. Eu usava peruca, uma peruca até parecida com o meu cabelo, mas um dia eu falei, não, eu vou tirar a peruca, vou ficar careca e vou ver a reação dele. Lavei o rosto, eu disfarçava a sobrancelha, disfarçava o cílio, mas aí nesse dia eu falei, eu vou ver como que ele reage. Nesse dia ele entrou, me deu um beijo e falou, amor, como tu tá linda. E eu falei assim, a gente conhece o esposo, a gente sabe quando o elogio é só para, né, você ficar um pouco mais, né, cheia, ou quando é verdadeiro. Mas aquele elogio foi da alma e eu vi que, de fato, ele conseguia ver uma beleza que vai além da aparência. Eu fico com esse elogio, vou levar ele para o resto da minha vida, independente se as rugas vierem, né, e também a gente fica mais desapegado e dá mais valor à vida.
Hoje, cada segundo da minha vida tem muito mais valor do que antes. Eu não sei quanto tempo me resta. Eu só sei que o tempo que me resta, eu quero todo entregá-lo a Deus. Então, eu fiz uma recapitulação da minha vida e hoje eu sei o que é passar perto da morte. Então, todos os dias para mim é uma preparação. Pode ser hoje, pode ser hoje. O que eu estou fazendo com as minhas 24 horas? Está valendo a pena? Se não tiver, eu dispenso. Eu sempre pergunto, o que eu vou fazer agora? Vai salvar alguma alma? Vai ser útil? Vai fazer o bem? Se não fizer, não tem mais interesse. Então, essa é a nossa experiência, a gente relata bastante. E também Deus coroou tudo isso, né? Quando eu fiz a oração, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me leva. Né? Aos 33 anos, né? A gente tem que mesmo caminhar para a imitação de Cristo. Eu sempre fui amante da cruz, então eu falei, então é isso mesmo. Só que eu falei, se o Senhor quiser me dar mais um tempo, eu queria adotar uma criança. No mesmo mês que eu fiz essa oração, depois a gente soube que foi um mês que nasceu o nosso filho. No mesmo mês que eu tirei o tumor, foi o mês que ele nasceu. E nós fomos remanejados para Fortaleza, né? E nesse remanejamento, a gente fez a seguinte oração: Senhor, seja o juiz da nossa causa, nós queremos sair do fórum dos homens e para o fórum do céu. E com 2 meses na nova cidade, nós fomos chamados e hoje nós somos muito, muito, muito felizes, né? Com o nosso Gabriel. E quando a gente vai dar testemunho, a gente canta aquela música, né? Aquilo que parecia impossível. E aí ele canta pela casa, aquilo que parecia impossível. Só que ele é o nosso impossível, porque quem conhece o processo de adoção no Brasil hoje sabe, né, como que é. Então, é tão rápido, da forma que foi, da maneira que foi, com tantos sinais, e é a cara do pai. Então, eu vejo que foi uma coroação. Então, há um tempo para cada coisa. Teve o tempo da lágrima, hoje é o tempo de colher na alegria. Essa é a minha história de vida. Coisa linda! E principalmente o processo de adoção do Francisco Gabriel, que aí é inacreditável, gente. Tem que vir novamente a Renata, o Marcos, para contar só a história do Gabriel. Que é aí onde a gente tem tudo a ver e nem sabia. Para você ver como os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Meus irmãos, eu não tenho nada para falar, gente. Profundamente tocado e transpassado por esse testemunho. Contem com a gente, nós estamos aqui. A nossa Irmandade começa hoje, como nós estávamos aqui falando. Que Deus seja louvado todos os dias pela sua vida nova, e pelo elogio que com certeza hoje marca a vida de muitos homens, na certeza de que o amor é puro. E é esse amor que com certeza vai permanecer até o fim. Obrigada. Viu? Amém. Obrigada a vocês. Obrigada, Marcos. Eita, povo de Deus, que testemunho forte. Quantas maravilhas o Senhor faz. Que esse testemunho tenha tocado a sua vida, assim como me tocou profundamente.